Em relação ao tema da anistia, a gente sabe, foi feita uma pesquisa e a pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros não tem interesse, são contrários à anistia, não tem interesse nem nesse tema. E os senhores, como representantes do povo, têm tantos assuntos importantes que podem beneficiar milhões de pessoas. Por que essa insistência nessa pauta da anistia, deputado Sóstenes? Leilani, obrigado pela pergunta. Dizer que, de verdade, eu não vejo nenhum tipo de fundamento para esta questão do golpe. Quem quer dar golpe em qualquer lugar no mundo, e nós já tivemos a triste história de um golpe no Brasil, não é nada feito da forma que foi feita uma transição pacífica e tranquila, organizada, inclusive com o vice-presidente eleito, nomeando os comandantes das Forças Armadas de forma tranquila. Mas é seu direito de opinião, nós estamos na democracia, graças a Deus, e você tem todo o direito de discordar de mim. Agora, voltando à sua resposta pontualmente, eu te perguntaria, Leilani, o povo brasileiro quer que a Câmara e o Senado votem 24 aumentos de impostos, como o governo Lula acabou de fazer nos últimos 2 anos e meio? Lógico que não. Ninguém quer pagar aumento de impostos. Mas nós votamos aqui. Isso foi aprovado. Nós aprovamos aumento de impostos. Até gosto da proposta da Thalíria de isentar, porque nós do PL somos a favor da redução de impostos. Brasileiros já pagam imposto demais nesse país. E nós não queremos só votar a isenção até 5 mil. Nós queremos até 10 mil reais. Mas sem nenhum tipo de compensação, porque classe baixa, média e alta no Brasil já paga muito imposto. Isso nós estamos em comum acordo. Nós não temos problema em votar a redução de imposto de renda, desde que seja até 10 mil reais e sem compensação. E também queremos votar anistia porque entendemos que, apesar das pesquisas que você diz que existem, há um clamor por grande parte da sociedade que vê pessoas como Débora do Batom e outras que sequer depredou uma cadeira aqui no Congresso ou na Praça dos Três Poderes, só escreveu "perdeu mané" numa estátua. E todos sabemos de quem é essa frase, e ela está condenada a 17 anos de cadeia. Isso nem traficante paga no Brasil. São contra essas injustiças que nós precisamos pautar anistia. Por isso, entendemos que o nosso papel, e é papel do parlamento, aqui se decide. Se tem voto, aprova. Se não, rejeita. Agora, impedir que seja debatido, isso também, para mim, Leilani, é antidemocrático. A Câmara dos Deputados deve, então, discutir esse tema à luz, na avaliação dos senhores, de que já pode haver, inclusive, o próprio Supremo pode considerar esse debate mais para frente inconstitucional. Vou começar pela deputada Thalíria. Olha, os ministros do Supremo têm razão. O artigo 5º, ele é explícito. Qualquer tentativa de atos preparatórios contra o Estado de Direito não é passível de perdão. Então, não é possível que a Câmara, que precisa prezar pela Constituição brasileira, que ela atente contra a própria Constituição, que ela deveria defender. A gente está falando de minuta de golpe, de um plano, com nome, inclusive, punhal verde e amarelo, que continha a possibilidade de assassinar o presidente da República. A gente está falando de depoimentos, de delações. Eu queria entender, desculpa, mas eu queria entender um pouco mais essa luta, essa tentativa de botar esse tema em pauta. Não é possível que isso não seja passível de responsabilização. Além de tudo, a anistia não é a agenda que o Brasil precisa. A gente tem aqui o projeto do imposto de renda, que vai beneficiar 20 milhões de brasileiros. Vamos avançar com as pautas que interessam ao povo brasileiro. A anistia não é uma agenda para o povo não quer, e também não é uma agenda que cabe na democracia. Agora, líder Sóstenes, qual a sua avaliação sobre essa perspectiva de, eventualmente, aprova e o Supremo pode declarar isso inconstitucional? Bom, primeiro é muito estranho que o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão constitucional para emitir juízos de valor sobre constitucionalidade ou não, mas isso não é feito no ambiente político, e sim nos autos. É assim que se manifestam os magistrados no Brasil. Mas de um tempo para cá a gente está vendo a escalada, em especial na figura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que antes mesmo da política determinar o rito político e as votações, que o Congresso Nacional está aqui para isso, somos eleitos para votar os temas de interesse nacional, o Supremo Tribunal Federal se antecipa a querer emitir juízo de constitucionalidade antecipada, sem mesmo ver o texto. Ora, eu queria que esses ministros que fazem essa declaração me mostrem o texto da anistia. Não tem nem texto, não temos nem relator. Os ministros do Supremo Tribunal Federal precisam se ater às suas atribuições e parar de querer se intrometer no trabalho do Poder Legislativo. Estamos aqui para isso. E na democracia, o Poder Legislativo, que é eleito para representar a sociedade, quem tem mais votos aprova, quem não tem perde. Isto é o sistema
sistema democrático de direito. Mas o STF, que tem produzido, na figura de alguns ministros, perseguição política, fazem questão de se intrometer até na política. É lamentável, eu tenho convicção de que a anistia será pautada, será aprovada por uma ampla maioria na Câmara dos Deputados e, no momento certo, o Senado fará o mesmo trabalho. Questão de constitucionalidade, eu acho que os ministros e a Suprema Corte devem se manifestar após a aprovação e não se antecipar como estão fazendo. Ele está sendo julgado, Bolsonaro, por uma tentativa de golpe e por abolição violenta do Estado de Direito. Não é um julgamento qualquer, é o julgamento mais importante que a gente assistiu na nossa vida democrática, depois que acabou a ditadura. É o julgamento mais importante. Para chegar nisso, para construir essa lei, para a gente caminhar até aqui, ao ponto de levar generais e um ex-presidente ao tribunal, foram gerações. Gabeira aqui testemunha, eu sou testemunha, né? A gente acompanhou a longa construção do sistema democrático e republicano do Brasil. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, está dizendo pra gente o que é preciso, o que não é preciso para acalmar. Não tem apaziguamento quando alguém tentou um golpe. Não existe apaziguamento. Eu estou com o Alexandre de Moraes quando ele disse, não existe apaziguamento nessa... Não há pacificação com o golpista. O golpista tentará o golpe de novo. Aqui nós estamos mostrando, esse é um golpe complexo, porque ele continua, ele está em processo. Ele aconteceu lá atrás, há um ataque ao julgamento, segundo a lei aprovada, e há a pressão exercida sobre o governo dos Estados Unidos para que nos castiguem. Esse golpe está continuado. Sim, é um movimento para criar estabilidade no Brasil. Que destrói o que foi construído a duras penas. Então, é muito grave. É um movimento... Tem toda uma sociedade a reagir aqui, não? Concordo, porque você tem um movimento externo de instabilidade a tal ponto que teve advogados de réus, como o José Luiz Oliveira Lima, que faz um desagrave e apoia o Alexandre de Moraes. E praticamente todos os advogados prestam homenagens ao Supremo Tribunal Federal e seus juízes da primeira turma. Sabe a gravidade do caso, né? Nesse momento, anulando todos os processos do STF. Nesse momento, nós estamos anulando todos os processos da farsa da trama golpista. Artigo 252 do Código de Processo Penal, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. TSE, outra instância. Ele no TSE se pronunciando sobre fato e direito em outra instância, não pode ser o juiz do STF. É exatamente isso que aconteceu. Tem um áudio. Coloca de novo, Pitoli. Vamos mostrar de novo. Tem um áudio que prova isso. É um assessor direto do STF dando ordem ao TSE. Isso daqui é tudo nulo. Acabei de mostrar. Vamos ver de novo isso. Esse áudio que vocês vão ouvir, gente, é de um assessor do Moraes do STF. Ele tem nada a ver com o TSE. Ele é assessor STF, dando ordem ao Tagliaferro no TSE para que o TSE produza documentos a embasar decisões do STF. Uma chicana. Isso aqui, sim, pode chamar de organização criminosa. Pitoli. Vamos ouvir. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Ninguém pode questionar nada, Chiquinho? É tudo nulo. Tudo nulo. Nulo. Palhaçada, chicana jurídica, isso tudo é ilegal. Todos os processos
dessa farsa da trama golpista, soltem todos os presos de 8 de janeiro, soltem a Débora do Batou, soltem todos os presos de 8 de janeiro. É tudo uma farsa, é tudo nulo. Todo esse processo, todos os 1.600 são nulos. Esse processo do Bolsonaro que está em trâmite tem que ser imediatamente estancado, interrompido, anulado. Isso que aconteceu eu vou falar uma coisa pra vocês, é algo mais grave que eu já vi em toda a minha carreira. Nunca vi isso em primeiro grau, nunca vi isso em nenhum outro processo da história. A maior chicana jurídica da história do nosso país aconteceu nas cortes máximas, eleitoral e STF. Eu estou horrorizado com tudo isso, tá? Eu acho que todos os advogados desses processos têm que pegar esses depoimentos do Tagliaferro, temos que pedir a anulação de tudo, é tudo nulo, digo aos brasileiros. Esses processos são nulos, verdadeiras perseguições jurídicas, são criações para perseguir opositores políticos. Tagliaferro, eu agradeço a sua honestidade, olha, eu estou satisfeito, né? Foi literalmente uma audiência judicial, para mim tá claro, né? Esse conluio entre duas instâncias que tornou tudo nulo e o Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz desse processo, dessa farsa, dessa trama golpista. Eu tô mais do que satisfeito, tá, das perguntas ao Tagliaferro, só tenho a agradecer e eu acho que agora, a partir de hoje, é outro Brasil.